São 7h03, assunto importante sobre saúde agora no BG Manhã. Nós já falamos sobre uma nova doença. Essa doença, ela é identificada por um pesquisador sergipano que apresentou tal diagnóstico em pelo menos, olha só, 150 pacientes. Vou repetir para você, 150 pacientes, André Múmia. Presta atenção, André, 7h04. O repórter Leonardo Barreto, ele conversou com pessoas que tiveram esse problema. Vamos entender bem o que é isso. Estado de alerta, Léo. Balança aí, ó. Na casa da família Souza, 3 pessoas tiveram a doença. O caso mais grave foi o de Breno, de 12 anos. Quando eu levei lá o posto médico, eu descobri, eu fiquei preocupada, né? Mas o médico me acalmou, disse que não era grave e no fim era, porque mata, né? Mas ele disse que se tratando não corre risco de vida. Aí encaminhou, eu levei lá, a mãe levou ele para fazer o ultrassom. Na ultrassom confirmou que era o Calazar e eu levei ele ao João Alves. No início, os médicos confundiram os sintomas com leishmaniose, doença provocada por um protozoário que deixa a pessoa com anemia, problemas respiratórios, aumento do fígado e do baço. Mas se tratava de uma nova doença, bem mais grave. Porque a gente está descobrindo ele agora, ou se ele já existia e a gente não sabia e agora que está sendo conhecido. Então a gente sabe que Calazar é diferente de uma pessoa para outra. E a gente talvez esteja envolvimento de outros fatores que não somente a leishmania tradicional. A doença não é contagiosa e não é transmitida de pessoa para pessoa. Os pesquisadores acreditam que um mosquito infectado seja o responsável por contaminar os animais. O trabalho de médicos e pesquisadores se concentra agora na análise de pessoas, cães e mosquitos infectados. Amostras estão sendo estudadas aqui em Aracaju, em São Paulo e nos Estados Unidos. Por enquanto, o que se sabe é que o novo parasita é extremamente perigoso. Ainda bem que a maioria dos pacientes com esse novo parasito, eles evoluíram satisfatoriamente bem. Em alguns casos a gente tem essa gravidade e também a gente selecionou esses casos mais graves para ver o que tinha de diferente. Identificamos que tinha esse parasito diferente. Que coisa mais impressionante, eu acompanhando atentamente, você viu aí todas essas mutações, né? É algo extraordinário que acontece, mas acima de tudo, a gente fala sempre aqui, a informação, é você saber por antecipação e aqui você fica sabendo no BG Manhã. 7h06. Gente, com a descoberta de uma nova doença, com sintomas semelhantes à leishmaniose visceral, agora mais do que nunca é preciso prevenir e alertar a população exatamente sobre os sintomas, sobre as formas de transmissão da enfermidade, ela popularmente conhecida como Calazar. Os detalhes agora, numa reportagem especial do nosso querido Cláudio Rocha. Claudião, balança aí, ó. A leishmaniose visceral, mais conhecida como Calazar, é uma doença transmitida pelo chamado mosquito palha infectado. Na maioria dos casos, o período de incubação é de 2 a 4 meses, mas pode variar de 10 dias a 1 ano. No ser humano, a doença em estágio mais avançado pode levar à morte. O Calazar ele vem com a febre lenta, né, uma febre diária, perda de peso, o paciente vai tendo astenia, fraqueza, pode ter pequenos sangramentos, né? E com isso, ao exame clínico, ele vai ter aumento do baço, aumento do fígado e anemia, né? Isso ajuda ao diagnóstico. E é importante que esse diagnóstico, quanto mais cedo ele ocorre, maior o risco de sobrevida, né? Maior a chance da pessoa sobreviver ao Calazar, porque o Calazar, quando o diagnóstico é muito tardio, pode levar ao óbito. Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que de 2016 a 2018, 203 casos da doença foram confirmados, com 33 mortes. Esse ano, 42 casos foram confirmados até o momento e 4 pessoas morreram. O tratamento do Calazar é feito à base de medicamentos. A recomendação é tentar manter o mosquito palha afastado do ambiente. E isso pode ser possível com medidas simples. Aqueles quintais com muito lixo, muito depósito de matéria orgânica facilitam a vinda, né? Os galinheiros próximos das casas, né? Principalmente na periferia, isso atrai o mosquito pela facilidade de sangue e o mosquito próximo
pode fazer, né, picar um animal doente e transmitir para o homem. Na terça-feira, a TV Atalaia divulgou a descoberta de uma doença que apresenta sintomas semelhantes aos da leishmaniose visceral, porém mais graves e resistentes ao tratamento. Em Aracaju, nos últimos 10 anos, 150 pessoas infectadas com a doença foram atendidas no hospital universitário. 2 pessoas morreram. As pesquisas apontam para uma nova espécie de parasita. Controlar o calazar, controlar a leishmaniose visceral, que é uma doença conhecida desde meados do século passado. Se a gente controla ela, talvez esse novo parasita isolado também não vá ter grande repercussão no nosso meio. Então é o seguinte, é o que eu falei para você, só reafirmando. Informação é tudo. Gente, por favor, presta bem atenção, porque quando você sabe, você se antecipa. Eu falava agora, Boeltinha, a questão da escolha na vida. Ou você é absolutamente irresponsável para contigo e paga um preço altíssimo, ou você é responsável e a continha fica bem mais leve. Então são essas dores de cabeça, perda de peso, sangramento e medicamento. Se não houver medicamento, se não houver tratamento diagnóstico, pode ser fatal. Pode ser fatal, vou repetir.